Bom dia a todos e a todas. Bom, hoje eu vim falar sobre database. Novamente, estou aqui, né? O que seria a database? Às vezes a gente fala como se fosse um tema bastante comum, mas para a população, principalmente que nos assiste, database significa o momento onde os servidores municipais reivindicam junto à prefeitura, junto ao executivo, o aumento salarial, dentre outros temas, né, que não foram levados pelo executivo até os servidores. Por exemplo, piso do magistério, piso dos agentes de saúde, hora extra, a carga horária dos servidores. Bom, o SIMP, o Sindicato dos Municipários de Pelotas, ele propõe um reajuste de 11,47%, considerando índice inflacionário e algum ganho real, né, diante do salário miserável da maioria dos municipários. Enquanto, e também, além dos 11,47%, ele também reivindica R$ 250 no Vale-Refeição, ou seja, um aumento de R$ 50, que quem sabe, quem faz só o seu rancho por mês, sabe que R$ 50 não é praticamente nada no orçamento de uma família. O que a prefeitura respondeu diante dessa primeira proposta, né, do SIMP de negociação? A prefeitura, então, responde o seguinte, que dá 3%, agora em maio, mais R$ 220 no Vale Alimentação, ou seja, um aumento de R$ 20 no Vale Alimentação. E o restante do índice do INPC, ou seja, da inflação do período do ano passado, até maio deste ano, ela vai pagar em dezembro, vai começar a pagar em dezembro. Ou seja, a prefeitura não paga nem a inflação, nem o que já foi perdido pelos municipários. Nem o que já foi perdido a prefeitura está propondo. E ainda diz que essa é a última negociação em que não negocia mais. Bom, vamos aos números, então. Como já disse, a proposta da prefeitura não repõe nem a inflação e ainda parcela esse valor. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que a prefeitura sempre se apega muito a ela, né, para explicar quando não pode aumentar o salário dos servidores, dizendo que tem um limite. Nós sabemos, o limite gira em torno de 54% para pagamento, 54% do orçamento da prefeitura para pagamento dos funcionários públicos, para a folha de pagamento. Pelotas, nos últimos anos, ela vem investindo em torno de 45% do seu orçamento, ela vem investindo para os funcionários, ou seja, ainda tem um bom percentual para ser usado do orçamento, para ser usado no valor dos salários dos funcionários. Vamos pegar lá no tempo do Fetter. Fetter, ele investia em do orçamento mais ou menos 48%, 49% para pagamento do funcionalismo, tá? Do orçamento. Eduardo Leite, nos seus 4 anos de mandato, ele girou em torno de 45%, 46% para a folha de pagamento. Ou seja, nós podemos concluir, a partir daí, que os governos de direita e os governos que vêm vindo, principalmente o PSDB, que é o mesmo governo da prefeita Paula, junto com o ex-prefeito Eduardo Leite, eles têm uma lógica de aumento de arrecadação e diminuição dos recursos de orçamento, né, para pagamento de funcionários. Então, vamos pensar, quanto que a prefeitura tem recebido, tanto de verbas federais e verbas estaduais, e também o quanto, e principalmente o quanto ela já aumentou de impostos, e já aumentou na arrecadação do município. Ou seja, nós tivemos, no governo de Eduardo Leite, o aumento de IPTU para todas as pessoas que moram em Pelotas. Um aumento considerável de IPTU, que esta casa, infelizmente, aprovou.
Nós também tivemos a taxa do SANEP, que teve também um aumento bem considerável no bolso dos moradores aqui de Pelotas. Nós tivemos, o ano passado, no final do ano, estávamos lá nas cadeiras, olhando, observando a votação dos vereadores, o aumento da taxa do lixo, que vai pesar bastante no bolso dos moradores de Pelotas a partir deste ano, a partir de julho, a partir do governo Paula. Ou seja, nós temos aumento de orçamento com os repasses da União e do Estado, nós temos aumento de impostos e nós temos a diminuição no investimento para pagamento dos funcionários públicos. Mas por que eu venho aqui sempre defender os servidores municipais? Primeiro, porque eu sou uma servidora municipal, e com muito orgulho, e eu não preciso negar isso, porque eu tenho orgulho de ser professora municipal da cidade de Pelotas. Eu não venho aqui defender os servidores, porque eu também trabalhei até o ano passado dentro de um container, assim como vários colegas meus hoje trabalham dentro de container. Eu não defendo aqui os servidores, porque minha mãe é merendeira de uma escola municipal. E também fez um curso pró-funcionário e até hoje não recebeu nenhum real a mais por ter se capacitado na profissão que ela exerce. E ainda teve um aumento muito considerável na carga horária, sendo que ela recebe, às vezes, menos que um salário mínimo. Aliás, menos que um salário mínimo. E ainda tem que completar a renda. Eu não venho aqui falar porque meu marido é um servidor municipal e que passa os finais de semana corrigindo mais de 300 provas e ainda tendo que planejar aula, assim como vários colegas meus fazem isso vários finais de semana. Eu não venho aqui dizer isso. Eu não venho aqui dizer e defender os servidores somente por causa disso, mas por entender que existe, sim, que nós precisamos, sim, investir no serviço público de qualidade, e esse serviço público de qualidade, ele passa pela valorização profissional de quem presta esse serviço. E quem está na ponta prestando esse serviço são os servidores públicos, são os servidores municipais. Nós vivemos um momento político de retirada de direitos, de ataque aos trabalhadores e principalmente, ataque aos servidores públicos. Muitas pessoas, às vezes, compram, essa ideia de que serviço público é ruim, de que o servidor público não quer trabalhar, que trabalha pouco, quando, na verdade, existe toda uma precarização do Estado diante desse serviço, e que a gente sabe, quem precisa mais desse serviço, quem são? São as pessoas mais humildes, são as pessoas mais carentes, que vão até o posto de saúde e não conseguem um atendimento com o médico, que não têm condições de sair do posto e pagar um médico, por exemplo, particular. São pessoas que não têm como pagar uma escola particular do seu filho e se submetem a deixar o seu filho uma manhã toda num container gelado, por exemplo. Também, quem se prejudica com tudo isso não é só o mais humilde, mas a classe média, que muitas vezes, por não querer legitimamente colocar o seu filho, por exemplo, numa escola onde a sala de aula é um container, acaba se endividando e tendo que pagar uma escola particular para o seu filho, enriquecendo banqueiros, enriquecendo empresários e precarizando ainda mais o serviço público e pagando duplamente por essa conta, porque paga impostos e também tem que pagar particular para ter um serviço com um pouco mais de qualidade, porque muitas vezes nem é com a qualidade que se necessitaria. Um funcionário público, quando ele não é valorizado, o que acontece? O serviço público também vai ter as consequências disso tudo. Um funcionário público que não tem a sua valorização, ele não vai conseguir trabalhar dignamente, ele vai trabalhar muitas horas para poder fazer um serviço, para poder se sustentar nessa nossa sociedade. Ele vai ter que trabalhar muitas horas cansado, frustrado, não vai conseguir fazer formação. Isso gera um enfraquecimento do serviço público e o que as pessoas vêm sempre reclamando, que é sobre o serviço público, que não é a culpa do próprio servidor, mas sim dessa desvalorização que existe
do serviço público. Nós temos vários argumentos, então, de sobra para dizer que precisamos investir em serviço público. Mas, para finalizar, e antes que venham aqui dizer que nós queríamos muito valorizar e poder dar um aumento real aos servidores, isso, para mim, é muita demagogia. Porque, enquanto a gente vem aqui, enquanto vários partidos vêm aqui, dentro dessa casa, defender saúde e educação, o que os seus partidos estão fazendo a nível estadual, a nível federal? Estão defendendo que não há, que essa repartição dos impostos, que muitas vezes saem daqui e vão para lá e não retornam, eles continuem da mesma forma. Muitas vezes, esses próprios partidos que vêm aqui dizer da saúde e educação, estão lá defendendo o congelamento de recursos em saúde e educação. Não defendem a auditoria da dívida pública, por exemplo, que várias vezes eu vim aqui e já defendi e disse que nós tínhamos que fazer. São partidos como esse que vêm falar isso. São partidos como esses que não tiveram coragem de defender, de fazer leis que taxassem grandes fortunas, porque isso já está na Constituição, de que combatessem a sonegação de impostos. Se tudo isso já tivesse sido feito, e se tivessem coragem, de fato, e vontade política para fazer, com certeza sobraria muitos recursos para a gente ter um serviço público de qualidade e, sim, os nossos servidores bem pagos, que é o que todos os trabalhadores e trabalhadoras merecem nesse país. Era isso, por enquanto. Obrigada.